Estamos começando o programa Tira Dúvidas ao vivo agora são 10h28, temos já muitas perguntas aqui. Bom dia, pastor Luiz Rigonato. Bom dia, Raquel, bom dia a você também, ouvinte da Rádio Vinha. Eu tô aqui, como sempre, não somente para satisfazer curiosidades bíblicas, ainda que elas façam parte, mas para edificar você através da palavra de Deus. E a sua pergunta, ela é muito útil. Uma dúvida que é sua, lembra aos demais que essa dúvida é deles também. E a sua pergunta me ajuda a constituir o argumento, me ajuda a recorrer ao Espírito Santo e responder você à luz da palavra de Deus, né, Raquel? É isso aí, pastor. E a gente já tem uma pergunta aqui. Essa pergunta foi feita pelo ouvinte Azarias. Ele pergunta o seguinte: das 70 semanas, 69 já se cumpriram? E a 70ª semana, nós estamos na metade dela, pastor? E então, Azarias, de fato, está escrito em Daniel 9:27, é a primeira menção. Daniel 9:24, para ser exato. Foi quando Daniel, pelo Espírito de Deus, lendo o profeta Jeremias, ele percebeu que o tempo do cativeiro babilônico, que era de 70 anos, estava para terminar. E ninguém estava se movendo nessa direção. Ele ora a Deus durante 21 dias. No 21º dia, o anjo Gabriel aparece para ele e começa a contar. É como se Gabriel falasse para Daniel: olha, vou mostrar para você como as coisas vão acontecer daqui para frente, e eu vou dar um tempo determinado, que vai ser o tempo da contagem, a contagem do tempo do fim, de maneira regressiva. E aí o anjo fala para ele de uma profecia de 70 semanas de anos, não são de dias. 70 semanas de anos, 70 semanas de ano, corresponde a exatamente 490 anos. E o anjo começa dizendo para ele: olha, nos princípios da tua súplica, Daniel, saiu a ordem e eu vim para te ensinar, porque você é muito amado. Considera, pois, a visão e entende a visão. Versículo 24 de Daniel 9: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Preste atenção, irmãos. Jerusalém e Israel. A profecia, ela vai afetar o mundo inteiro, mas ela se cumpre a partir de Israel e de Jerusalém. Então entenda isso, Azarias. Tudo que acontece com Israel e com Jerusalém é Deus querendo falar algo com o mundo. Pela própria Bíblia, Jerusalém e Israel, se você ler em Mateus 24:32, o Senhor Jesus fala da figueira. Ele falou assim: olha, entendam, pois, a parábola da figueira, aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos renovam e as suas folhas brotam, está próximo o verão. O verão aí está falando de Jesus, o sol da justiça, que vem para governar sobre Israel e sobre o mundo inteiro. Desculpa. O Senhor Jesus está falando como Gabriel. Gabriel usou as 70 semanas para falar do tempo do fim, usando como relógio profético Israel e Jerusalém. E depois Jesus, nos últimos dias de vida, os discípulos perguntaram mais ou menos como você, Azarias: tá próximo o tempo do fim? Como que é isso? E Jesus falou assim: olha, olhem para Israel, olhem para Jerusalém. Quando estiver brotando, como tiver uma nação viçosa, que está reflorescendo, que está reiniciando, então está perto do fim. E as 70 semanas de Daniel? 70 semanas. E o anjo explica como que se cumpririam as 70 semanas. Eu sei que você está perguntando da última, da 70ª, mas não tem como eu falar da última, Azarias, sem falar de todas.
E aí o anjo fala para ele assim, para Daniel, o anjo Gabriel fala para Daniel: elas vão se cumprir em 3 etapas, em 3 partes. E elas estarão divididas, distribuídas. Desculpa de novo. Em 7 semanas, depois 62 semanas e depois 1 semana. E essa 1 semana, que é a última, que nós estamos de olho nela. Você perguntou assim: pastor, nós estamos no meio dela? Não, Azarias, nós não estamos no meio da última semana de Daniel. Na verdade, ela nem começou. E o anjo Gabriel fala assim para Daniel: sabe e entende. Ou seja, é como se o anjo falasse para ele: presta atenção aqui, Gabriel, para você entender. Vai sair uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Eles estavam no cativeiro, Israel estava todo destruído, inclusive Jerusalém. Por que Jerusalém é importante? Porque é em Jerusalém que está o templo santo de Deus, pelo menos era para estar. Bom, aí o anjo fala para ele: quando sair uma ordem para vocês voltarem para restaurar tudo, até a morte de Jesus vão se cumprir 7 semanas mais 62 semanas. Então saiu a ordem, está lá em Neemias capítulo 2. O imperador da ordem dos Medas era Artaxerxes, porque o Império Babilônico ele foi sucedido pelo Império Medo-Persa, depois pelo Império Grego, pelo Império Romano. Então é importante você entender essas ordens, né? Primeiro foi o babilônico, depois o Medo-Persa, depois o macedônico ou o grego, depois o Império Romano. Depois do Império Romano, o bizantino, depois do bizantino, o otomano, depois do otomano, o turco otomano, e aí depois o Império Inglês, já no século XX, na virada do século XIX para o século XX. E nós temos a história geral que conta tudo que eu estou te falando e que está aqui na Bíblia. Por que eu estou te falando isso? Olha, é uma pergunta de resposta um pouco complexa, como você está vendo. Não tem como a gente ter a resposta sem tantas informações. Mas olha só, as profecias se cumpriram detalhadamente, porque Gabriel falou de como elas aconteceriam. 7 semanas ou 49 anos foram desde a ordem da saída até o término da reconstrução do país, de Jerusalém e do templo. Do término da construção de Israel, de Jerusalém, do templo, até Jesus, mais 62 semanas. Então, 69 anos, ou seja, uma soma de 483 anos. Faltam 1 semana de 7 anos. O versículo 27, Raquel fala da última parte. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana ou 7 anos. A Bíblia está dizendo que à nossa frente no futuro vem a última semana, que é de um governo mundial. É a globalização levada ao pé da letra, como nunca aconteceu na história. Vai se levantar sobre a terra, a testa do governo de toda ela, um governante. E esse governante vai governar, e ele vai fazer firme aliança com muitos e com Israel por 7 anos. Mas no meio da semana ele quebra o acordo. E a Bíblia diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Está falando que no futuro o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. O anticristo vai autorizar isso e vai reautorizar o culto conforme Moisés ensinou. Nós chamamos de ordenanças. A lei divide-se em 3 partes: mandamentos, juízos e ordenanças. Bom, deixa eu te dizer, as ordenanças é toda forma de culto judaico. E todo esse aparato de liturgia do judaísmo vai voltar a acontecer.
Isso é a vontade de Deus? Não é, definitivamente. Porque Jesus hoje é o templo, Jesus é o sumo sacerdote e Jesus é o sacrifício perfeito. Por que os judeus vão voltar a fazer isso, pastor? Porque eles não creem em Jesus. Israel ainda é uma nação debaixo de rebelião. E o Senhor Jesus ainda não é crido. Mas quando essas coisas acontecerem, Israel crerá no Senhor. Mas olha só, Azarias, nós não estamos nem no início da semana. Antes que essa semana inicie, Jesus arrebata a igreja. Pastor, está próximo o fim? Está próximo. Se você complementar o que Jesus falou em Mateus 24, versículo 32, você olha para Israel voltou a existir em 1948, em 1967, eles retomaram Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, 1967, é algo muito recente. No dia 14 de maio de 2018, sob a autoridade do governo americano, Donald Trump, que era o presidente, eles inauguraram a embaixada americana lá em Jerusalém. Era tudo em Tel Aviv, pessoal, porque Jerusalém ela é palco de uma disputa entre o povo palestino e o povo de Israel. Os palestinos querem a metade de Jerusalém para ser capital do Estado palestino, mas isso não vai acontecer mais. Isso é um sinal profético, porque hoje, votado pela ONU, Jerusalém é a capital exclusiva para Israel. Antes que todas essas coisas aconteçam, Jesus arrebata a igreja e começa essa semana. Como que ela se dará início? O sinal será que um governante à frente de todo o governo, de toda a terra, de todas as nações do mundo, vai se projetar no cenário mundial. É uma questão geopolítica de alta complexidade, mas sobre o mundo globalizado e o governo global, o governo mundial, você vai se fartar de matérias sérias em toda a internet que fala a respeito disso. Eu não tenho tempo aqui porque eu tenho outras perguntas. Espero que eu tenha te ajudado, Azarias. Um grande abraço. Maravilha, o programa Tira Dúvidas também é aula de história, de geopolítica, de muita coisa boa. Amém. Pastor, e a Elisângela está dizendo que não entende aquela parte da Bíblia que fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Como assim, pastor? Jesus é filho de Davi? Sim, isso é, para um judeu comum, isso era muito fácil de ser compreendido. É a mesma coisa de perguntar para um brasileiro: quem que é o presidente do Brasil hoje? Jair Messias Bolsonaro é o nosso presidente na atualidade. Para um judeu, esse é o cego de Jericó pedindo a misericórdia de Jesus por ele. Por que ele estava evocando essa ascendência? De quem procedia? Jesus era descendente de quê? Jesus era o Messias prometido que viria da raiz de Davi, ou seja, da descendência de Davi. No Salmo 132, o Senhor Deus promete a Davi que o trono dele nunca teria fim, ou seja, a dinastia davídica permaneceria eternamente. Naqueles dias, quando Jesus veio em carne, começou o projeto da vinda do reino dos céus. O que é? O reino dos céus, ele está conectado a um homem, ou melhor, a um Deus que se fez homem e que nasceu da descendência legítima de Davi. Aí eu leio com você Isaías capítulo 65, versículo 20, que diz assim, está falando sobre a promessa da vinda do Messias. Não é este versículo, deixa eu achar aqui para você, que fala da descendência de Jesus vindo de Davi. Isaías capítulo 11, versículo 9. Olha o que diz a profecia. Lembre-se que Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. E ele diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. O santo monte é Jerusalém.
porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 10, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem que é a raiz de Jessé? É Davi, mas quem vai estar governando? Um filho de Davi, que é Jesus. E como o ensinamento era tão claro em Israel para muitos, esse cego, ele clama, Jesus, filho de Davi. E muitos perguntam, mas ele não é filho de José? Sim, ele é filho de José, da descendência de Davi. Tanto Maria como José eram da descendência direta de Davi, né? E aí a palavra de Deus diz, versículo 12, Romanos 15, versículo 12, para ficar bem claro. Também diz Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Olha, gentio é todo aquele que não é de Israel, o brasileiro é gentio, mas nós somos de uma nova nacionalidade agora, nós somos da nacionalidade da igreja, e nós esperamos no filho de Davi, que é Jesus, ele é da descendência legítima. No futuro, Jesus vai assumir o governo de Israel como herdeiro legítimo do trono, porque está lá na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 1, que dá a ele a outorga de direito legítimo de ser aquele que socorrerá o seu povo. E o cego, ele fez um clamor correto, ele está dizendo o seguinte: o Senhor é o Messias, o Senhor veio da raiz de Davi, o Senhor veio dessa ascendência, o Senhor é descendente legítimo do trono, tenha misericórdia de mim, porque na sua mão está o cetro do governo. Pela fé, aquele cego creu, proclamou isso e alcançou a cura, como prova que ele estava falando algo legítimo e correto. Tá aí a explicação sintetizada dessa resposta que merece um livro inteiro para ser respondida. E agora são 10h45, a gente vai para um rápido intervalo. Você ainda pode enviar a sua pergunta, mesmo que ela não seja respondida agora, ela será nos próximos programas, tá? Envie a pergunta para o nosso WhatsApp 999972005. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas ao vivo, agora são exatamente 10h48 e você ainda pode enviar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 999972005. Pastor, a gente tem uma pergunta de um ouvinte, na verdade um áudio, vou colocar aqui no ar, o nome dela é Luciana Lopes, vamos ouvir. Bom dia, pastor, tudo bem? Então, eu trabalho no meu serviço e uma moça levantou uma tese de que Adão e Eva não existiram, que ela já fez um curso teológico e que os estudos demonstram que eles não existem. Aí a gente começou a debater aqui no serviço sobre isso e eu fiquei assim, porque meu filho, a gente ensina ele desde nenenzinho, a gente tem a Bíblia, né? Eu creio que Adão e Eva existiu porque lá em Gênesis fala aqui, e o Senhor criou os céus e a terra. Aí ela foi falar dos estudos, eu falei assim, pois é, você pode falar o que quiser, porém, os céus e a terra existem até hoje. Então, Adão e Eva existiu também. Aí eu queria ter mais discernimentos e palavras para, assim, convencer todo mundo de que Adão e Eva existiu. Nem é convencer, porque senão vai matando o evangelho. Porque eu ensino meu filho que eles existiram, que Deus criou através da palavra e age e ouve. Então, assim, depois vai desmistificar, vai tirando isso da mente, o inculcar que eu faço com ele pode ser desfeito apenas com uma palavra dessa. Então, assim, se o senhor puder, eu agradeço. E aí, pastor? Então, essa pergunta ela é oportuna. Eu vou abraçar o desafio de respondê-la, porque criacionismo bíblico e evolução, eles são mutuamente exclusivos. Por isso estão em oposição um ao outro. Essa ideia, né? O diabo, ele veio para desfazer as obras de Deus. Mas nós também estamos aqui como igreja para destruir
as obras do diabo, né? A Mariane Lopes, né? Luciane Lopes, você fez essa pergunta por uma questão do seu filho, né? Que você sempre ensinou ele à luz da palavra de Deus, e de fato você teve um argumento muito bom que já seria suficiente, mas glória a Deus que você ousou me perguntar, e na ordem das perguntas que estão sendo feitas, chegou a sua vez de ser respondida. E todos que fizerem em qualquer um desses programas, se não for hoje, em outro, você será respondido. A primeira coisa, você mesmo citou: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Adão também foram criados por Deus, e todo ser que existe hoje foram criados por Deus. A ideia do Big Bang é um absurdo, né? Como que você pode explodir um pedaço de minério que componha todos os matérias-primas de um relógio, e por essa explosão você ter ali dezenas de engrenagens perfeitamente conectadas, funcionando, né? E esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, em primeiro lugar, Luciane, nos dá 3 grandes verdades que são os fundamentos da criação, como é ensinada pela fé cristã. São os princípios bíblicos da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus é um só, e isso está em contraste ao politeísmo dos pagãos e do dualismo da filosofia humanista moderna. Bom, em primeiro lugar, Deus é um só. Ele criou os céus e a terra, e dotado de grande sabedoria. A Bíblia diz que em 6 dias ele criou os céus e a terra, e no 7º ele descansou. O que a Bíblia está dizendo é literal, porque o que a gente leva a vida inteira para fazer, Deus pode fazer em 1 segundo. Pela sua palavra, todas as coisas vieram a existir. Agora, a segunda coisa, Deus é pessoal e existe fora da criação. Antes da criação, Deus já era. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É o Deus que nós cremos. Em Romanos 11:35 diz assim: porque por meio dele, para ele e para ele são todas as coisas. Essa questão de Deus estar fora e muito acima da criação está em contraste, em oposição ao panteísmo, onde Deus é visto apenas como iminente, mas não transcendente. Deus transcende a tudo, ao conhecimento humano. E em terceiro e último lugar, Deus é onipotente e eterno. Viu, Luciane? Isso está em contraste com a idolatria, né? Os ídolos que as pessoas adoram. Porque Deus existia antes, Deus existe agora e existirá eternamente. Deus é eterno. E nós não temos mente suficiente, capaz para compreender essa grandeza. Transcende a nossa capacidade intelectual de colocar numa mesa em tubos de ensaio e você definir Deus. Quem é que pode dissecar a Deus? Romanos 11, né, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão insondáveis são os seus juízos. Quem é que pode compreender a mente de Deus? Ele criou tudo que existe a partir do nada por sua palavra falada. E isso responde essa questão aí sobre a criação e a evolução. Olha, pela criação tudo veio a existir. Agora, mas a grande questão é, Raquel e Luciane que estão me ouvindo, e o Pedro que está aqui comigo também, por que nós estamos aqui? Você sabe que a partir da Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós temos a resposta a essa questão da existência da raça humana, porque lá em Gênesis capítulo 2 e 3, especificamente, está o tratamento a respeito da queda do homem. Mas também em Gênesis capítulo 3:15
está a esperança da redenção eterna. Deus criou as coisas perfeitas, o diabo quis bagunçar, trouxe a queda, mas Jesus é prometido em Gênesis 3,15. É a primeira vez que o evangelho foi pregado. É importante que entendamos que estamos unidos em um homem. Nós procedemos de Adão, uma pessoa que realmente existiu. Se Adão não for uma pessoa verdadeira, então nós não temos nenhuma explicação razoável, nenhuma explicação plausível de como o pecado entrou no mundo. Se a humanidade em Adão não caiu da graça, então a humanidade também não pode ser salva por meio da graça, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu trago um texto que está em 1 Coríntios 15, 22, que eu anotei aqui. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Lembrando que Adão, ele é pai de uma raça caída, mas Jesus é o cabeça de uma raça redimida. É importante, para fazer diferenciação absurda entre criação e evolução, nós entendermos a grande graça de Deus. Irmãos, Darwin inventou a evolução, a teoria da evolução especial. Ele mesmo quis pegar de volta todos os seus escritos, mas já era tarde, era uma obra do diabo que foi semeada, está sendo semeada, e cada dia vai envolver mais pessoas. Eu oriento a Luciane que ore pelos seus filhos, e todos aqueles que terão seus filhos ingressando em universidades. O mundo é humanista, o mundo é indiferente a Deus, o mundo não crê no poder, na graça de Deus. Mas Romanos 5,18 é um dos textos mais lindos do Novo Testamento, que nos dá uma prova da criação e do propósito eterno procedendo de Deus, e que responde às grandes perguntas filosofais. De onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da nossa existência? Para onde que nós vamos? Romanos 5,18 responde: pois assim como por um só veio a ofensa, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça em Cristo Jesus veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só, que é Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio de um só, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,17 é magnífico. Você pode reinar em vida, porque a palavra de Deus diz: eu preciso me estender, porque não dá para desprezar e passar por cima. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, pessoal, muito mais os que recebem a abundância da graça reinarão em vida, a saber, por meio de um só, Jesus Cristo. Então isso aqui embasa todo o projeto da criação em Deus. Eu sei que a base do conflito entre a ciência e a religião, especialmente o cristianismo, é o pressuposto de que a ciência é a verdade e a religião é só uma filosofia. Isso é mentira. Se fosse assim, então os nossos valores cristãos são apenas isso, valores para os cristãos, sem qualquer relevância para o mundo secular. Não, Jesus é uma pessoa, ele é o Deus que se fez homem. No princípio era o verbo e o verbo era Deus, João 1:1. E o verbo estava com Deus. E tudo que se fez, nada do que se fez seria feito sem Jesus. Jesus é o criador de todas as coisas. Ele participou ativamente da criação de todas as coisas. E ele veio em pessoa para provar que isso era verdade. E agora, a última questão fundamental para a humanidade é o que acontece conosco quando nós morremos. Para onde você vai?
Se Jesus não voltar para arrebatar a igreja, uma verdade que ninguém nega ela, uma certeza da vida é a morte. Se o homem for apenas parte do universo evoluído, ao retornar ao pó quando ele morre, então nós temos que afirmar que não temos alma e espírito. E que essa vida aqui é tudo que existe a nosso respeito. Morreu, acabou. Mas isso, todas as religiões concordam que não é verdade. Eu não preciso aqui pegar as minhas teses cristãs para defender essa verdade. O Espiritismo fala disso, o catolicismo, o hinduísmo, e todos acreditam numa vida eterna. Essa vida eterna é a prova que nós não viemos à existência por meio da ideia absurda de uma explosão. A moralidade de Deus é imutável. A criação explicada e ensinada pela Bíblia é importante por ser o único sistema que responde, eu repito, às perguntas básicas da vida, que nos dá significado maior do que nós mesmos. Agora, deve ficar claro para todo cristão que a criação e a evolução são mutuamente exclusivos e estão em oposição um contra o outro. A criação é uma grande verdade e a evolução uma grande mentira. Também é uma resposta que dá um livro inteiro, mas é só o tempo que eu tenho para te responder, Luciane. Espero que eu tenha te ajudado. Infelizmente o programa Tira Dúvidas está no finalzinho. Se a gente pudesse, a gente passaria a manhã toda aqui só perguntando e ouvindo as respostas, mas não desista de enviar a sua resposta, tá? No momento oportuno, todas elas serão respondidas. Se prepare agora para o momento da oração. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor pela vida da igreja, por cada irmão. Eu faço menção deles na minha oração aqui agora, através do microfone, dessa transmissão de ondas de rádio. Senhor, em concordância com todos aqueles que oram comigo, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, diante de muitas dúvidas, de questões como, por exemplo, a última que eu respondi, Senhor, qual que é a verdade? A criação ou a evolução? Senhor, em nome de Jesus, que nos seja concedido espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, Pai, em nome de Jesus, os olhos do nosso coração, a fim de que cada um de nós saibamos qual é a esperança do nosso chamado, qual a riqueza da glória do Senhor em nós. Senhor, revela, abra o nosso entendimento e que cada um de nós compreendamos, Pai, a suprema grandeza do seu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, o Senhor exerceu poder, o Senhor exerceu glória, o Senhor exerceu majestade, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita onde ele está e governa, nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de todo poder, de toda potestade, de todo nome que se possa referir, acima de tudo que se nomeia. O Senhor colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o Senhor deu a igreja completa Cristo, e Cristo completa todas as coisas. A igreja é o seu corpo. O Senhor, a igreja é o seu corpo, a plenitude de tudo que completa Cristo. E o Senhor enche todas as coisas através de nós. Nos colocamos diante do Senhor, pedindo a sua bênção, a sua graça sobre cada irmão hoje. Abençoa esse final de semana, Pai, abençoa o Brasil, abençoa Goiânia. Acima de tudo, eu peço ao Senhor que abençoe a igreja, abençoe a liderança do pastor Aloísio, abençoe a liderança do pastor Naor, de cada pastor de governo, de cada pastor de rede, de cada líder, de cada irmão. Abençoe a igreja que prega o evangelho, Senhor. Eu oro por cada igreja, por cada irmão que estão sintonizados conosco, de muitas comunidades cristãs que completam o corpo místico de Jesus.
Em nome do Senhor dos Exércitos, eu te glorifico, declaro abençoados a todos que fazem parte deste momento tão precioso, que eu encerro aqui em nome de Jesus, dizendo amém. Glória a Deus. Muito obrigado, até a próxima sexta-feira, respondendo dúvidas à luz da palavra de Deus.